Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Concurseiro. E o papo de hoje é sobre os pontos mais importantes do Estatuto do Desarmamento para a sua prova. Beleza, vamos começar pelo começo, né? Vamos dar uma olhada naqueles crimes mais pesados, sabe? Aqueles que o Estatuto define com as penas mais altas e que, claro, são figurinha carimbada em qualquer prova de concurso. Olha só, a lei não tá para brincadeira. A gente tem dois crimes principais aqui. Primeiro, o comércio ilegal de arma de fogo, que pode dar de 6 a 12 anos de reclusão, mais multa. E depois, subindo o nível, o tráfico internacional, que é ainda mais pesado, de 8 a 16 anos de cadeia. Dá para ver que a intenção aqui é fechar o cerco mesmo contra a circulação de armas ilegais. Agora atenção aqui, pessoal, porque esse é o tipo de detalhe que derruba candidato. Estamos falando das súmulas do STJ, e isso despenca em prova. Primeira coisa, só porque a arma veio de fora, não quer dizer que o crime é tráfico internacional. Tá? Tem que provar que a participação da pessoa foi internacional. Sacou a diferença? E o segundo ponto, que é super importante. Este crime tem nome e sobrenome. É tráfico internacional. Não dá para desclassificar para contrabando, por exemplo. Por quê? Por causa do princípio da especialidade. A lei específica prevalece. Simples assim. Beleza, então a gente tem esses crimes bem sérios. Mas como é que se combate isso na prática? Bom, a lei pensou nisso e criou uma ferramenta bem interessante e específica para essas situações, que é a figura do agente policial disfarçado. Ok? Aqui é outra pegadinha clássica de concurso, então vamos esclarecer de uma vez por todas a diferença entre esses três agentes. Pensa assim, o agente infiltrado, o nome já diz, ele se infiltra, ele age dentro da organização criminosa. Para isso, precisa de autorização do juiz. Já o agente encoberto fica mais na dele, ele só acompanha de fora, dissimuladamente, sem se envolver. Não precisa de autorização judicial para isso. E o nosso cara da vez, o agente policial disfarçado, esse é diferente. Ele participa só um pouquinho do crime, tipo, ele finge que vai comprar a arma para poder dar o flagrante. E atenção, essa figura do agente disfarçado é super específica, só existe na Lei de Drogas e aqui no Estatuto do Desarmamento. Mas por que criar esse tal de agente disfarçado? A resposta está aqui, nessa súmula do STF, a súmula 145. Ela é fundamental. O que ela diz, em bom português? Que não existe crime se a própria polícia arma uma situação em que o delito não tem como acontecer de jeito nenhum. É o que o direito chama de crime impossível ou flagrante preparado. E aí é que a mágica acontece. A lei criou o agente policial disfarçado exatamente para afastar a aplicação dessa súmula. É uma jogada de mestre da legislação. Com essa figura, a lei basicamente diz, olha, mesmo que o policial finja comprar a arma, o crime não é impossível, porque o vendedor já tinha a intenção e a arma para vender. Então o flagrante é válido e a prisão é legal. Isso viabiliza um monte de operação policial. Ok, já falamos bastante da parte ilegal dos crimes, mas e a parte legal? Vamos virar a página e ver agora quais são as regras para quem tem o porte de arma para defesa pessoal, aquele autorizado pelo Estado. Então, ter o porte não é um liberou geral, muito pelo contrário. Existem proibições bem claras. Primeiro, nada de andar com a arma aparecendo, de forma ostensiva. Segundo, proibido entrar ou ficar em lugares públicos com muita gente. Pensa aí, igreja, escola, estádio de futebol, nem pensar. E a terceira, que é crucial, de jeito nenhum portar a arma se tiver bebido ou sob efeito de drogas ou até mesmo de algum remédio que altere a sua capacidade. Beleza? Com isso em mente, vamos testar o conhecimento. Olha só essa questão típica de prova. O que o titular do porte de arma para defesa pessoal não pode fazer? Dê uma lida nas alternativas, pensa aí um pouquinho com base no que a gente acabou de conversar. E a resposta correta é a letra C. Por quê? Porque as outras alternativas inventam exceções que não existem na lei. Não tem essa de salvo em local de risco ou salvo em estado de necessidade para essas regras. As vedações são bem diretas. Não pode conduzir ostensivamente e não pode entrar em locais públicos com aglomeração. Ponto. Certo, agora vamos entrar num terreno um pouco mais complexo, que é um prato cheio para a jurisprudência e, claro, para as provas. O porte de arma de policiais quando eles estão fora de serviço. Quais são os limites? Olha só o que diz essa decisão do TJ de São Paulo. Basicamente, o dono de um estabelecimento, tipo uma balada, uma casa noturna, tem todo o direito de proibir a entrada de qualquer pessoa armada para garantir a segurança do local. Isso vale inclusive para policiais que não estão em serviço.
Ou seja, a conclusão é que o porte funcional do policial não é um direito absoluto, sabe? Ele não passa por cima do direito de propriedade de um lugar privado. O dono do bar, da festa, da loja, ele pode sim criar as próprias regras de segurança para proteger todo mundo que está lá dentro. E tem mais. Voltando àquela questão da bebida. A própria lei é taxativa. O artigo 10, parágrafo 2º, diz que a embriaguez faz com que a autorização para o porte de arma perca a eficácia. A palavra é essa mesma, perda de eficácia. E qual a consequência disso na prática? É gravíssima. Se a autorização perdeu a eficácia, mesmo que temporariamente, quer dizer que, naquele momento, o policial que está portando a arma embriagado está cometendo o crime de porte ilegal. Sim, mesmo tendo o porte funcional, porque a condição dele, a embriaguez, suspendeu a validade daquela autorização. É uma distinção jurídica que faz toda a diferença. Agora vamos para um caso prático, uma situação que sempre gera muita discussão. E se um agente de segurança dispara a arma durante uma fuga, uma perseguição? Como a justiça vê isso? A jurisprudência faz uma distinção bem clara aqui. De um lado, temos a situação de um disparo contra uma pessoa. Um militar que atirou num suspeito desarmado que estava fugindo, por exemplo, foi condenado por homicídio culposo pelo STM. É visto como excesso. Agora, do outro lado, temos o disparo contra um objeto, como os pneus de um carro. Nesse caso, o TJ do Paraná entendeu que os guardas que atiraram nos pneus de um carro em fuga agiram certo, em estrito cumprimento do dever legal. A diferença é enorme. Então, o que a gente tira disso tudo? A palavra-chave é proporcionalidade. A legalidade do disparo vai depender sempre da moderação e da real ameaça. Uma coisa é atirar numa pessoa desarmada. Outra completamente diferente é atirar num objeto, como um pneu, para parar uma ação perigosa. Para a gente fechar, uma última questão. Aquela cereja do bolo, bem específica, que pode ser a pegadinha que te diferencia na prova. Vamos lá? A pergunta é, o porte funcional de um policial vale para ele portar uma arma do acervo dele de CAC, de colecionador? A resposta é um sonoro não. E por quê? Porque são coisas totalmente diferentes. O regime de CAC, colecionador, atirador esportivo e caçador, tem regras próprias e bem específicas. Uma arma de coleção, por exemplo, tem que ser transportada de um jeito todo especial, desmuniciada dentro de um recipiente próprio. Não dá para simplesmente colocar na cintura e sair por aí usando a licença funcional como desculpa. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais.